Você sabia que a sua mente influencia diretamente a sua realidade? Vou falar mais sobre isso aqui nesse vídeo e você vai entender o que é o novo pensamento. E o novo pensamento, ele foi um movimento criado nos Estados Unidos ali por volta do século XIX, e ele pode ser definido como uma atitude mental, ou seja, você aprender uma mentalidade correta de se viver para você ter uma vida muito boa, uma vida muito plena. Um dos pioneiros desse novo pensamento foi o Wallace de Walton, autor de um dos melhores livros de todos, que é chamado de A Ciência de Ficar Rico. Eu já fiz uma playlist completa destrinchando aí esse livro, mas teve outros autores aí importantes. Vou colocar aí na tela uma linha do tempo de todos os autores, dos mais antigos até os mais novos. Aí a gente pode ver que ele começou com Phineas Kimby, que é o pai do novo pensamento, ali por volta de 1800. E esse cara, ele defendia que doenças eram resultados de crenças erradas e poderiam ser curadas pelo poder da mente. É uma coisa que, inclusive, eu acredito muito nisso. E eu também faço parte do novo pensamento. Todos os meus vídeos aqui são baseados nesse novo pensamento, que para mim é a melhor forma de pensar sobre a vida. E aqui, como o próprio pai do novo pensamento falou, que as doenças elas são resultados de crenças erradas. Então, a maioria das doenças elas são causadas devido a uma baixa vibração. E essa baixa vibração ela é causada por pensamentos incorretos. E o novo pensamento ele ensina você a pensar corretamente para você ter uma vida boa. Continuando ali, a gente tem também o Wallace de Walton, que ele criou o livro A Ciência de Ficar Rico e ele começou a estudar por muito tempo esse livro. Ele resumiu aí o mais resumido possível esse livro, tanto que é um livro bem fino, onde ele não enrolou muito, ele colocou somente o necessário mesmo. E aí eu trouxe para vocês um resumo de todo esse livro aí numa playlist que eu vou deixar na descrição. Após o Wallace de Walton, a gente tem aí muito conhecido por muitos livros bons também, que eu até já citei muito aqui nesse canal, que foi o Napoleão Hill, que ele também tem esse pensamento de mentalidade para o sucesso. Napoleão Hill, eu recomendo muito os livros dele. E após o Napoleão Hill, a gente encontra aí o Bob Proctor, que ele nasceu aí por volta de 1900, né? Ele já faleceu, mas ele deixou um conhecimento aí muito poderoso, né? Aí pra gente. O Bob Proctor, ele inclusive também participou daquele filme O Segredo, né? Que foi o filme que popularizou a lei da atração. E o Bob Proctor, ele tem um dos melhores conteúdos sobre mentalidade e o novo pensamento. Depois a gente pode ver aí essa Emma Curtis, que eu não conheço muito. Aí tem o Thomas Toward, Joe Dispenza, que ele participou do filme O Segredo também, e ele tem conteúdos muito bons, recomendo muito os conteúdos aí do Joe Dispenza. Teve também Rhonda Byrne, que popularizou o filme O Segredo, né, o filme que popularizou a lei da atração. E hoje em dia nós temos o Hélio Couto, muito grande aí no Brasil, que fala sobre mentalidade. Mas no Brasil eu posso citar outros também, como a Mabel Dias, tem o Claudio Kister, e tem agora eu, o Zé Santana, também que está aí nessa imagem, que eu faço parte desse novo pensamento e é uma coisa que transformou minha vida. Minha vida está muito melhor após eu ter aprendido esses conhecimentos aí do novo pensamento. Por isso que eu decidi até ensinar, porque eu quero que as pessoas elas tenham essa mesma sensação. Porém, o novo pensamento ele não é um culto, né? Assim como muitas religiões que tentam impor que a pessoa ela aprenda de qualquer forma, né? Então, assim, por mais que seja bom eu participar do novo pensamento, mas eu não busco impor a ninguém, porque cada um tem o seu livre-arbítrio e eu só ensino para quem realmente quer ouvir e quer aprender. Inclusive aqui no livro A Ciência de Ficar Rico, no final, é falado sobre o novo pensamento, né? Que ele fala que não é um culto e ele também não é uma filosofia, né? Então vamos falar dessas duas partes aqui. Um culto, a gente associa muito a cultos religiosos, né, de igreja. E o novo pensamento ele não é assim, porque não precisa impor nada para ninguém. E uma das coisas do novo pensamento é você praticar a aceitação e você saber que cada pessoa está exatamente onde deveria estar. Então, a gente não precisa, por exemplo, ficar
querendo que todo mundo tenha um novo pensamento também, que todo mundo pratique uma boa mentalidade. Eu mesmo não tenho isso. Eu ensino para as pessoas que querem que ser ensinadas, né? Inclusive muitas pessoas eu consegui ajudar e as pessoas me agradeceram muito. Mas as outras pessoas que não querem, não me incomodam em nada. Cada um está no seu direito ali de pensar da forma que quiser, né? Quando tiver no tempo delas ali, aí elas aprendem uma boa forma de pensar, né? Então essa é a diferença aí do novo pensamento pro culto, que geralmente envolve o pessoal de querer que as outras pessoas tenham esse mesmo pensamento dela aí, né? E de ficar pregando o evangelho aí, por exemplo, né? Outra coisa também sobre a religião, que ela distorce um pouco do novo pensamento, é o conceito de Deus, né? É uma coisa um pouco polêmica, eu não vou entrar muito profundamente nesse tema aqui, mas com o novo pensamento, os autores eles acreditam numa unidade com o divino, inclusive é algo que eu acredito também, ou seja, eu, você, todas as pessoas, elas são únicas com o divino. O divino não está separado, ou seja, não existe um Deus que fica ali em cima observando e castigando e julgando as pessoas, né? Assim como é dito nas religiões. Inclusive o próprio Hélio Couto, vamos dar o exemplo dele aí, que ele fala que nós somos uma centelha divina, ou seja, a gente é uma parte de Deus. Então, nós não estamos separados de Deus, né? Inclusive que ele fala que quem pede não tem, que seria você não pedir, porque não existe um Deus para você pedir. Você mesmo é Deus, assim como tudo é Deus. Então não faz muito sentido você ficar pedindo, né? Porque não tem um Deus externo para ficar atendendo às suas orações. Então esse é um dos pontos aí que diverge o novo pensamento do pensamento religioso aí na maioria. Outra coisa que é falado é que o novo pensamento ele não é uma filosofia como essas filosofias mais pessimistas. Até aqui no livro mesmo, ele cita Spinoza, e ele cita Kant, e ele cita também, acho que Schopenhauer, que eles são alguns filósofos que têm o viés mais pessimista e mais de reflexão, né? Então, qual que é o problema de você seguir essas filosofias aí? É o seguinte, você fica muito pensando e refletindo e só sei que nada sei, e aí chega naquelas questões mais pessimistas, né? Teve até uma parte aqui do Spinoza que ele estava falando que o Spinoza chegou a uma conclusão ali de tanta dor e sofrimento, que as coisas são fúteis. Então você fica num viés muito de reflexão, de pensamento e de pessimismo e você não toma nenhuma ação, né? E isso é ruim para sua mente, né? Esses autores aqui do Novo Pensamento, eles entenderam isso e eles são muito práticos, né? Então o Novo Pensamento, ele é super prático. Vou dar o exemplo aqui do livro A Ciência de Ficar Rico, do Wallace de Walters. Ele entendeu que a nossa mente, ela interfere na realidade. Então ele usou esse pensamento para poder criar esse livro aqui, ó, A Ciência de Ficar Rico. Então, através da sua mente, você consegue alcançar riqueza e você consegue aproveitar os recursos e tudo que tem aqui no planeta Terra, tá? Inclusive, que é mais uma das coisas que pode ser diferente aí das religiões, tá? Porque muita religião acha que você tem que morrer para depois você ir para um paraíso, né? Só que essa questão de você ir para um paraíso, a gente não sabe. Por mais que tenha algum pastor que fale isso, ou sei lá, alguém interprete na Bíblia que existe um paraíso após a morte, mas a gente não sabe disso, né? Então, por conta da gente não saber disso, a gente tem que usufruir o que temos aqui na Terra. E por conta disso que o novo pensamento, ele ajuda a gente a usufruir o que tem de melhor aqui na Terra. De qual forma? Com bons pensamentos, boas vibrações, boas atitudes. Assim você consegue também ficar rico, como é dito aqui no livro A Ciência de Ficar Rico, e você aproveita o que tem do bom e do melhor aqui na Terra, né? Inclusive, com dinheiro você consegue aproveitar ao máximo, né? Como o próprio Wallace de Walters aqui fala, né? Você consegue desfrutar e você tem o direito de ser rico, né? Inclusive, esse foi um dos motivos também de eu ter começado a estudar sobre o novo pensamento para me ajudar a ganhar mais dinheiro. E foi uma coisa que me ajudou muito. Então eu ganhei não só mais dinheiro, como também mais saúde. Eu ganhei também um modo de ver a vida de uma forma
que seja prática, né, que não é filosófica, que fica filosofando e não sei o que, e não sei o que mais lá, e sim de uma forma prática, né, de acordo com as leis aí universais, você consegue ter uma vida muito boa. Resumindo, galera, o novo pensamento é a melhor coisa que você pode aprender aí na sua vida, tá? Porque é algo que vai ser útil para a sua vida mesmo. Às vezes o seu pai, os seus professores, eles não te ensinaram como que você deve viver, como que você deve pensar. E o novo pensamento, ele ensina como pensar corretamente, como cuidar das suas emoções, para você ter uma vida muito plena aqui no planeta Terra, tá? Porque a gente não sabe se vai ter vida após a morte, né? Inclusive é uma coisa que a gente nem entra muito nesses assuntos, né? Diferente da religião, que tenta dar algum significado para isso, mas no novo pensamento a gente usa aquele pensamento do seguinte: deixe os mortos cuidarem dos mortos, né? E não precisa ficar se aprofundando muito nisso. O que a gente tem que focar é na nossa vida aqui na Terra, que é o que a gente tem controle. E para a gente viver bem, a gente precisa de uma boa mentalidade. E todos esses autores aí que eu citei do Novo Pensamento, eles podem te ajudar a ter uma vida muito espetacular aqui na Terra, assim como a vida que eu estou tendo agora, após eu descobrir toda essa mentalidade aí e esse novo pensamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então. Já fiz uma explicação aí bem completa, né, do novo pensamento. Mostrei a origem até os autores mais atuais, né, que eu citei ali o Hélio Couto e eu mesmo, o Zé Santana, que faço parte do novo pensamento e ensino isso. Também citei os benefícios do novo pensamento, a diferença aí entre o novo pensamento e a religião, e também a diferença do novo pensamento e da filosofia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que você deixe um like, comenta, que aí eu vou tentar responder, ou eu vou dar uma olhada aí, pelo menos. E se tiver mais sugestão, pode colocar aí também nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.